Você já percebeu como um sonho perde força depois que você conta para todo mundo? Você decide acordar às 5 da manhã, diz que vai começar a treinar, compartilha sua ideia de negócio, publica seus planos e por alguns minutos você se sente realizado. Mas os dias passam e nada acontece, porque falar sobre o plano entregou ao seu cérebro a recompensa antes do esforço. Você sentiu a vitória sem ter vencido. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Não por falta de capacidade ou por falta de oportunidade, mas porque desperdiça energia através do ruído. Marco Aurélio escreveu: "Não percamos mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja." Se ele estivesse aqui hoje, diria algo simples: pare de anunciar, comece a se tornar. Olhe para a sua rotina com honestidade. Quantas vezes você gasta energia tentando provar que está certo, explicando suas escolhas para quem não quer entender, defendendo seus planos para quem nunca construiu nada? Enquanto você fala, alguém está treinando. Enquanto você debate, alguém está estudando. Enquanto você explica, alguém está produzindo. E essa diferença, repetida todos os dias, cria uma distância impossível de alcançar depois. O silêncio deles não é timidez, é estratégia. Silêncio é energia acumulada, é foco protegido, é construção longe do aplauso. Ter foco não é pensar demais, é afiar a lâmina antes da batalha. Existe algo quase matemático nisso. Quanto mais você declara o que vai fazer, menos urgência seu cérebro sente para agir, porque ele já recebeu validação suficiente para se acomodar. Mas quem aprende a se conter, acumula força. A pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais confiante. Geralmente é a que ainda precisa convencer alguém, inclusive a si mesma. A mais quieta observa, e quem observa aprende padrões, percebe falhas, identifica oportunidades e sabe a hora certa de agir. Os líderes mais fortes da história não eram os que falavam mais. Eles ouviam, refletiam, calculavam e agiam com precisão. Sua próxima evolução não exige mais motivação, exige contenção. Menos discurso e mais execução, menos validação e mais construção. Os princípios estoicos que você está aprendendo aqui não são sobre parecer forte, são sobre se tornar forte. Controlar o que você fala, disciplinar o que você pensa, produzir resultados sem depender de aplausos. Se você está pronto para construir em silêncio, escreva nos comentários: "Eu venço em silêncio." E fique até o final, porque quem aprende a dominar o silêncio, aprende a dominar o próprio destino. Atitude 1. Transforme o silêncio em poder. O silêncio não é ausência, é escolha. Ele não significa que você não tem o que dizer. Significa que você decidiu não desperdiçar energia dizendo qualquer coisa. A maioria das pessoas acredita que, se você está quieto numa reunião, é porque não domina o assunto. Se você não rebate na hora, é porque perdeu. Se não se defende imediatamente, é porque está errado. O mundo aprendeu a confundir rapidez com inteligência e barulho com força. Mas o estoicismo ensina algo mais profundo. Quem reage a tudo é controlado por qualquer coisa. Quem escolhe quando falar demonstra domínio, e domínio é autoridade silenciosa. Porque no fim, a verdadeira força não está em vencer o outro. Está em não permitir que o outro determine quem você se torna. E é exatamente isso que Marco Aurélio escreveu quando disse que a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Repare na profundidade disso. Não subjugue, não humilhe, não destrua, apenas recuse-se a se tornar igual. Porque reagir no impulso é permitir que o outro dite o seu comportamento. É como segurar uma brasa para jogar em alguém esperando machucá-lo. Mas quem se queima primeiro é você. Vamos trazer isso para a vida real. Você está no trabalho e um colega faz um comentário sutil para diminuir sua ideia. Um dia em família, alguém solta aquela piada sarcástica. Ou online, alguém provoca esperando sua resposta.
Seu corpo reage, seu coração acelera, sua mente começa a montar a resposta perfeita. Você quer responder imediatamente, porque reagir dá sensação de poder. Mas reagir é previsível, e pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Quando você permanece em silêncio nesse momento, algo acontece. A outra pessoa estava preparada para a escalada. Ela esperava defesa, esperava confronto, esperava energia. Mas quando você não entrega isso, cria um vazio psicológico. E nesse vazio, ela se expõe, fala mais do que deveria, explica demais, revela a própria insegurança. Enquanto isso, sua calma cresce em valor. Sua firmeza se torna intimidante, porque demonstra que você não se deixa abalar facilmente. O silêncio, neste momento, não é fraqueza, é contenção sob pressão. É a capacidade de sentir a emoção e não deixar que ela sequestre seu comportamento. Isso é autocontrole e autogestão. O controle é a base de todas as outras habilidades. Se você não consegue controlar sua língua, não consegue controlar suas decisões, se não controla suas emoções, não controla sua vida. Se você reage a cada provocação, está sendo conduzido. Não está conduzindo. Sem domínio interno, qualquer provocação se torna um controle remoto nas mãos dos outros. E isso é o que a maioria das pessoas não entende. Mas o silêncio não significa repressão. O estoicismo não é insensibilidade emocional. É um processo interno. Você sente a raiva, reconhece o impulso, só escolhe não agir a partir dele. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora o poder. A maioria das pessoas não suporta esse espaço. Vivem na reação instantânea, indignação instantânea, resposta instantânea e defesa instantânea. Mas quem pensa antes de agir, constrói vitórias silenciosas. Quantas amizades terminaram por uma frase dita no calor da emoção? Quantas carreiras foram prejudicadas por uma reação mal calculada? Quantas reputações foram destruídas por um momento de descontrole? As palavras são permanentes. Uma vez libertadas, não voltam. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Falar deve ser como sacar uma espada, só quando há propósito, precisão e necessidade. Então, quando duvidarem de você, observe. Quando provocarem você, registre. Quando esperarem sua reação, negue o roteiro. Em vez de discutir sua força, construa-a. Em vez de anunciar sua vitória, prepare-a. Deixe que seus resultados sejam o único argumento que você use. As pessoas podem achar que você é distante, podem te chamar de frio, podem interpretar seu silêncio como fraqueza. Deixe que pensem, porque enquanto eles reagem emocionalmente, você está construindo estrategicamente. E quando seu progresso falar mais alto do que qualquer defesa poderia, eles vão entender. Seu silêncio nunca foi submissão, foi preparação. Atitude 2. Silêncio antes da estratégia. A maioria das pessoas não fracassa por incapacidade. Fracassa porque se move rápido demais. Vê uma oportunidade e aceita, recebe uma crítica e reage, sente pressão e decide. E depois se arrepende. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Perceba isso e encontrará força. Ter poder sobre a mente significa ter poder sobre os impulsos, e impulsos custam caro. Quantas vezes você disse sim rápido demais, só para perceber depois que havia entrado numa armadilha? Uma proposta de negócio que parecia promissora, mas consumiu sua energia. Um relacionamento empolgante, mas cheio de sinais ignorados. Uma discussão em que você falou uma frase que não podia mais apagar. Nada disso aconteceu por falta de inteligência. Aconteceu por falta de pausa. O silêncio cria esse espaço e o espaço cria a estratégia.
Quando você permanece em silêncio, não está sendo passivo, está coletando dados, observando postura, tom de voz, incoerências. Enquanto outros se apressam em falar, você está mapeando o terreno. Pense em um mestre de xadrez antes de mover uma peça. Ele não calcula apenas o próximo movimento. Ele calcula as consequências. 3 jogadas à frente, 5, 10. O silêncio estratégico é o que separa os impulsivos dos decisivos. Quando alguém te critica em público, seu instinto grita, defenda-se. Mas a estratégia pergunta, isso merece minha energia? Eu vou entregar meu humor para alguém que só quer atenção? Muitas vezes, quando você não reage emocionalmente, a outra pessoa revela mais do que deveria. O silêncio cria desconforto, e no desconforto, as máscaras caem, e informação é poder. Marco Aurélio governou em meio a guerras, traições e caos político. Cada decisão afetava milhares de vidas, e justamente por isso ele não podia se permitir reagir por orgulho. Um impulso poderia significar morte. Então ele refletia, escrevia, esperava. Seu silêncio não era hesitação, era preparação. Hoje o silêncio é desconfortável. Somos treinados para responder imediatamente. Opiniões instantâneas. Indignação instantânea. O algoritmo recompensa velocidade e nossa sociedade recompensa barulho. Mas a maestria recompensa paciência. Quando você fala demais, revela sua estratégia, revela seus medos, revela seus gatilhos e as pessoas se ajustam ao que você mostra. Mas quando você fica em silêncio, torna-se ilegível. E o ilegível é difícil de manipular. Aqui vai uma prática simples. Antes de qualquer decisão importante, espere 24 horas, sem fazer anúncios. Sem buscar validação externa, sem entrar em discussões emocionais. Coloque consequências no papel, escreva. Pior cenário possível, o melhor cenário possível e quais as consequências a longo prazo. Você ficará surpreso com o que desaparece sob reflexão. Nem toda oportunidade urgente é oportunidade. Nem todo debate merece resposta. Nem todo convite merece aceitação. Às vezes, a atitude mais forte é não agir, porque o movimento sem clareza é caos. Mas o movimento após o silêncio é precisão. Então, antes de falar, pause. Antes de se comprometer, pense. Antes de reagir, observe. Planeje em silêncio e execute com tanta clareza e decisão que, quando perceberem, já foi. Atitude 3. Pensar profundamente é aprender a se questionar primeiro. Eis a verdade incômoda. A maioria das pessoas não evita o fracasso. Elas evitam o espelho. É mais fácil culpar o chefe, é mais fácil culpar o parceiro, é mais fácil culpar a infância, é mais fácil culpar o sistema ou qualquer outra coisa a se perguntar, e se o problema for eu? Marco Aurélio escreveu ao acordar pela manhã que encontraria pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Mas ele acrescenta algo decisivo. O agressor tem uma natureza semelhante à minha. Essa frase é brutal. Os defeitos que você enxerga nos outros também existem em você. Talvez em proporções diferentes. Talvez em contextos diferentes, mas existem. Isso é pensamento profundo. Não é analisar o mundo, é analisar a si mesmo dentro do mundo. Pense no último conflito que você teve, uma discussão, um mal-entendido ou uma briga. Você provavelmente revisitou mentalmente tudo o que a outra pessoa fez de errado, como ela te desrespeitou ou como foi injusta. Mas você perguntou, eu exagerei? Meu ego precisava vencer? Eu ouvi ou apenas esperei minha vez de falar? Eu estava buscando a verdade ou validação? Essas perguntas doem, por isso quase ninguém as faz. Os estoicos praticavam o autoexame noturno, não era um diário motivacional, era uma auditoria moral. Onde perdi o controle hoje? Quando a emoção superou a razão? Onde o orgulho me custou crescimento?
Isso não é auto-ódio, é autodomínio. Porque se você não consegue se examinar com honestidade, não consegue evoluir deliberadamente. A maioria faz o oposto, justifica, racionaliza, até reescreve a história para sempre sair como vítima. Mas se os mesmos conflitos continuam aparecendo, em empregos diferentes, amizades diferentes, relacionamentos diferentes, em algum momento você precisa perguntar: sou eu o denominador comum? Pensamento profundo significa confrontar seus pontos cegos. Todos nós temos filtros criados pela dor, rejeição e insegurança. Esses filtros distorcem a realidade. Talvez seu chefe não estivesse te desrespeitando. Talvez você seja hipersensível à autoridade por experiências passadas. Talvez seu parceiro não estivesse te atacando. Talvez seu orgulho não saiba lidar com críticas. Pensar profundamente é perguntar: estou enxergando com clareza ou através do meu ego ferido? Esse nível de honestidade elimina desculpas. E aqui está a diferença crucial. Quando você culpa o mundo, você permanece impotente. Quando questiona a si mesmo, você recupera o controle. Porque você não pode controlar os outros, mas pode controlar seus hábitos, suas reações, seus padrões. Até imperadores se examinavam. Eles sabiam que poder não elimina erros. O ego é o inimigo da sabedoria e o antídoto para o ego é o autoexame implacável. Pensamento profundo também significa questionar suas motivações. Por que eu quero esse objetivo? Está alinhado com meus valores ou estou buscando aplausos? Estou permanecendo nessa situação porque é o certo ou porque tenho medo de mudar? Às vezes você descobre algo desconfortável. Está vivendo expectativas que nem são suas. Isso pode abalar, mas também liberta. Não se trata de ser duro consigo mesmo. A severidade envergonha, a honestidade fortalece. Então aqui vai algo prático. Todas as noites, faça 3 perguntas. Em que momento agi com força hoje? Onde agi por ego? O que posso melhorar amanhã? Escreva. Sem julgamento, com o tempo, padrões aparecem. Os mesmos gatilhos, as mesmas reações, as mesmas fraquezas. E quando você as enxerga com clareza, você pode desmantelá-las. A maioria vive no piloto automático. Os pensadores profundos vivem intencionalmente, e quem aprende a questionar a si mesmo primeiro torna-se impossível de manipular. Atitude 4. Pense além do momento presente. A maioria das pessoas vive presa nos próximos 5 minutos, comem o que dá prazer agora, dizem o que soa poderoso agora, desistem do que é difícil agora. E depois se perguntam por que suas vidas parecem vazias. Não lhes falta inteligência, falta perspectiva. Marco Aurélio disse: limite-se ao presente. À primeira vista, isso parece o oposto do pensamento de longo prazo. Mas ele não estava dizendo para viver sem visão. Estava dizendo: concentre-se totalmente na decisão que você está tomando agora. Não se preocupe com o que não pode controlar. Não seja assombrado pelo passado, mas controle completamente este momento, porque ele está moldando o futuro. O presente é o único lugar onde o futuro é construído. A maioria das pessoas só enxerga a primeira onda das escolhas. Come besteira, sente prazer, falta ao treino, sente alívio, revida numa discussão, sente poder, mas não vê a segunda onda, nem a terceira. A comida vira hábito, o treino perdido vira estilo de vida, a reação impulsiva vira reputação. Pensamento profundo não pergunta apenas como me sinto agora, pergunta: para onde isso me leva? Essa pergunta muda tudo. Se você continuar tomando as mesmas decisões que toma hoje, daqui a 1 ano estará mais forte ou apenas mais confortável. Pensar além do momento presente é sair de si mesmo e observar sua vida como um jogo de estratégia. Você é o jogador, mas também é o estrategista. Se eu tolero esse comportamento hoje, que padrão estou criando?
Se escolho o conforto agora, que identidade estou reforçando? Se reajo emocionalmente aqui, que versão de mim estou construindo? Identidade não nasce em momentos dramáticos. Nasce em escolhas pequenas e repetidas. Um cigarro não destrói sua saúde, mas o padrão destrói. Um acesso de raiva não destrói sua reputação, mas a instabilidade repetida destrói. Uma mentira não destrói a confiança, mas a desonestidade contínua corrói tudo. Os estoicos entendiam isso. Pequenas disciplinas diárias constroem caráter inabalável. Pequenas fraquezas diárias constroem arrependimento silencioso. Vamos trazer isso para a vida real. Pense no momento em que alguém te desrespeita publicamente. Seu ego quer vencer o momento, quer humilhar de volta. Mas pense além. Se reagir emocionalmente, você valida o conflito. Cria inimigos desnecessários e parece reativo. Se mantiver a calma, constrói reputação. E reputação se consolida mais rápido do que a emoção se dissipa. Ou talvez você esteja escolhendo entre conforto e crescimento. Um emprego que paga mais agora, mas não desenvolve habilidade. Ou um caminho mais difícil, que exige esforço, mas te expande. A maioria escolhe a recompensa imediata. 5 anos depois, o caminho confortável parece uma gaiola. Pensar além do momento também te protege da manipulação. Manipuladores vivem do agora. Eles despertam sua raiva, atiçam seu orgulho e criam urgência. Porque a urgência mata a clareza, mas quando você pausa e pergunta: o que acontece depois disso? O feitiço se quebra. Você enxerga quem se beneficia da sua reação e deixa de ser controlável. A verdade final é esta: pensar além do momento presente gera paciência. A maioria busca transformação imediata, mas a verdadeira força é construída lenta, repetida e deliberadamente. Cada decisão é um depósito ou uma retirada do seu futuro, não existe neutralidade. Então, quando Marco Aurélio diz para se limitar ao presente, ele não está falando de miopia. Está falando de domínio. Domine este momento, porque este momento está lançando as bases do seu destino. Pare de viver por vitórias emocionais. Comece a viver por autoridade a longo prazo. Atitude 5. Vitórias silenciosas duram mais. Todo mundo ama os holofotes, a foto do campeonato, o anúncio viral. Os aplausos do público. Mas existe algo que poucos percebem. Quanto mais estrondosa a vitória, mais pesado o alvo que ela cria. Marco Aurélio escreveu que não é a morte que um homem deve temer, mas sim nunca ter começado a viver. E começar a viver não significa aparecer, significa construir algo real, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. A maioria não quer sucesso, quer a aparência de sucesso. Quer ser vista vencendo. Mas vitórias barulhentas têm custos invisíveis. Pense nos ganhadores da loteria. Eles comemoram alto, mudam de vida rapidamente e anunciam ao mundo. E de repente, velhos amigos reaparecem, novas expectativas surgem, ciúmes crescem e pedidos aparecem. A pressão aumenta e em poucos anos, muitos entram em colapso financeiro. Porque o barulho atrai predadores. Agora, compare com alguém que constrói riqueza em silêncio. Décadas de disciplina, sem anúncios chamativos, sem necessidade de validação. Apenas sistemas consistentes e esforço acumulado. Ninguém os observa crescer, mas ninguém consegue derrubá-los também. Vitórias silenciosas se baseiam em essência, não em espetáculo. Quando você vence com barulho, cria pressão. Pressão para repetir, pressão para manter o nível, pressão para superar o próprio auge. Você deixa de construir e passa a se defender. Mas quando vence silenciosamente, permanece livre. Livre para evoluir, livre para falhar em particular, livre para ajustar sem julgamento público. Há também uma verdade psicológica aqui.
Quando você anuncia seu sucesso cedo demais, seu cérebro libera recompensa cedo demais. A dopamina dos aplausos substitui o esforço real. O elogio parece progresso, mas não é. Por isso, tantas pessoas falam sobre seus objetivos e nunca os concluem. Construtores silenciosos não celebram antes de consolidar. Primeiro asseguram a base, depois expandem. Vamos tornar isso prático. Você conquista um cliente importante, seu impulso é publicar a vitória. Mas agora concorrentes estão atentos, expectativas aumentam e se algo falhar, o erro será público. Se você vence discretamente, protege sua vantagem. Protege sua flexibilidade. Protege sua paz. Vitórias silenciosas também acumulam mais rápido. Enquanto alguém comemora a primeira etapa, você já está construindo a terceira, sem performance, sem distração, apenas impulso. E impulso é poder. O sucesso discreto também preserva relacionamentos. Vitórias barulhentas podem gerar distância, projeções, comparações e criam ressentimentos silenciosos. O crescimento silencioso mantém você com os pés no chão. Você não interpreta um personagem, você simplesmente se fortalece. E há algo ainda mais profundo. Vitórias estrondosas estão ligadas a momentos. Momentos passam, tendências mudam, aplausos cessam. Vitórias silenciosas estão ligadas a sistemas, caráter, disciplina e integridade. Um troféu acumula poeira, já o caráter acumula respeito. Daqui a alguns anos, ninguém lembrará de um post comemorativo, mas lembrarão da sua constância, da sua confiabilidade e da sua solidez. Então vença silenciosamente, construa silenciosamente, melhore sem anunciar. Deixe que seu progresso seja descoberto, não declarado. Porque o sucesso mais perigoso é aquele que ninguém viu chegar. Atitude 6. Não anuncie a obra. No momento em que você anuncia o que está construindo, você perde vantagem. Você convida opiniões, convida dúvidas, convida distrações. E a maior parte disso vem disfarçada de apoio. Marco Aurélio escreveu que não devemos perder tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Perceba a brutalidade dessa instrução. Ele não disse, declare sua intenção. Não disse, anuncie sua transformação. Ele disse, torne-se. O trabalho é a declaração. Todo o resto é ruído. Quando você anuncia algo antes de concluir, você convida projeções. É arriscado. Você deveria ser mais realista. Já pensou bem nisso? Mesmo quando parecem conselhos, muitas vezes são medos emprestados. E você pode até dizer que não se importa. Mas as palavras ficam. Elas reaparecem no momento de dificuldade. E agora você não está lutando apenas contra a tarefa. Está lutando contra o eco da dúvida plantada na sua mente. Além disso, ao anunciar publicamente, você cria uma falsa responsabilidade. Agora, você precisa atender às expectativas e curiosidades. Você começa a agir para parecer consistente em vez de ser eficaz. A visão se dilui e há algo ainda mais perigoso. Seu cérebro te recompensa cedo demais. Quando você diz, vou abrir um negócio e recebe entusiasmo, seu cérebro libera dopamina. Você sente progresso, mas ainda não construiu nada. O anúncio vira conquista e sua vontade diminui. Os verdadeiros construtores entendem isso. Eles não falam da academia, eles treinam. Não falam do livro, eles escrevem. Não se autodenominam empreendedores, eles constroem sistemas. Títulos são baratos, execução é rara. Pense em alguém escrevendo um livro. Se anuncia, todos perguntam, e aí, como está? Agora ele escreve para ter o que relatar, não porque a obra exige profundidade. A criação vira performance. Mas quando você trabalha em silêncio, não há plateia, não há aplausos, não há pressão para impressionar. Há apenas você e o padrão. E isso é pureza,
Isso é maestria. Há outro risco em anunciar. Você atrai ruído, pessoas que querem associação sem contribuição, críticos que se sentem ameaçados, imitadores que se movem mais rápido porque você revelou o mapa. Mas quando você constrói em silêncio, você é imprevisível. E o imprevisível é difícil de bloquear. Aqui está a verdade mais profunda. Quando ninguém sabe o que você está construindo, você descobre se realmente ama a obra. Porque se você não consegue continuar sem aplausos, nunca foi propósito, foi por atenção. O silêncio filtra o ego, ele impede que você finja que já chegou. Ele mostra o quanto ainda falta, e isso mantém você humilde, atento e focado. E então acontece algo poderoso. Quando você entrega sem aviso, o impacto dobra. Pare de defender sua visão. Pare de anunciar planos. Pare de divulgar o projeto. Use sua energia para construir silenciosamente, detalhadamente. E quando sua estrutura estiver pronta, ela permanecerá firme, sem depender de aplausos. Atitude 7. Não tenha medo de ser subestimado. A maioria das pessoas teme ser subestimada. Precisa que todos saibam o quão inteligente é, o quão capaz é, o quanto tem potencial. Mas aqui está o paradoxo. Ser subestimado é uma das maiores vantagens estratégicas que você pode ter. Marco Aurélio escreveu que o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas evitar se juntar aos insensatos. E a maioria vive tentando provar algo o tempo todo. Quando alguém te subestima, algo curioso acontece. Eles baixam a guarda, não se preparam, não estudam você, não enxergam você como ameaça. E isso cria espaço, não para a agressividade, mas para a competência inesperada. Pense nas grandes zebras do esporte, nos negócios e na vida. Muitas vitórias acontecem porque alguém foi subestimado e o adversário não se preparou adequadamente. Mas o que a maioria faz? Tenta provar valor constantemente, fala demais sobre suas conquistas, cita nomes importantes ou explica demais suas qualificações. E sem perceber, revela insegurança. Quando você permite que as pessoas te subestimem, você joga outro jogo. Você não busca aprovação, você coleta informações. Enquanto te descartam, você observa. Enquanto presumem superioridade, você estuda fraquezas. Você guarda sua preparação em silêncio. Ao longo da história, muitos líderes aparentaram humildade excessiva para quem não sabia interpretar. Mas aquilo era estratégia, porque quando alguém acredita que você não representa a ameaça, ela revela quem realmente é. Mostra preconceitos, mostra limites, mostra brechas e informação é vantagem. Além disso, a subestimação remove pressão. Quando ninguém espera muito de você, você tem liberdade para trabalhar em silêncio, experimentar, errar ou se ajustar, tudo isso sem gastar energia gerenciando percepção. Agora, imagine uma negociação. O outro lado subestima você pela idade, aparência ou histórico. Seu instinto pode ser corrigir imediatamente, provar que pertence à mesa. Mas isso é emocional. Estratégia é diferente. Deixe que pensem que tem vantagem. Ouça mais do que fale. Faça perguntas simples que revelam informações profundas. Observe como se comportam quando acreditam estar no controle. E no momento certo, mostre que você entendeu tudo desde o início. A virada é silenciosa e decisiva. Eles se prepararam para a versão fraca que imaginaram, não para quem você realmente é. Ser subestimado também filtra pessoas superficiais. Quem te julga apenas pela aparência ou rótulo não tem profundidade suficiente para caminhar ao seu lado. Seu valor não diminui porque alguém não o reconhece. Competência não desaparece porque não foi validada. Então, por que gastar energia convencendo? Basta ser capaz, basta ser disciplinado, basta ser excelente. Os resultados falam com uma autoridade que nenhuma explicação alcança.
Existe algo profundamente poderoso em superar expectativas baixas. Quando esperam pouco e você entrega muito, o impacto é multiplicado. Mas quando você promete demais e entrega exatamente o que disse, parece comum. E aqui está o paradoxo final. Quanto menos você precisa provar, mais acaba provando. Insegurança se anuncia, confiança trabalha em silêncio. Então deixe que subestimem sua inteligência. Deixe que subestimem sua ética. Deixe que subestimem sua ambição. Não corrija, não se justifique. Não entre na disputa de egos. Continue construindo. Continue evoluindo. Continue executando. E quando os resultados se tornarem inegáveis, a subestimação deles deixará de ser um julgamento e se tornará uma lição. Use isso a seu favor. Atitude 8. Vença sem precisar de aplausos. Você consegue fazer o que é certo quando ninguém está olhando? Consegue manter o padrão quando não há reconhecimento? Consegue construir algo significativo sem público? As maiores mentes da história responderam sim a essas perguntas. E é por isso que seus legados sobreviveram ao tempo. Marco Aurélio escreveu: você pode partir desta vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase elimina o palco. Se hoje fosse seu último dia, você ainda precisaria de aplausos? A maioria das pessoas é viciada em validação. Precisa de reconhecimento, precisa que alguém confirme seu valor. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se você precisa de aplausos para continuar, você não é movido por propósito, você é movido por ego. E conquistas movidas pelo ego desmoronam no instante em que os aplausos cessam. Pergunte a si mesmo: se ninguém jamais soubesse que você fez isso, você ainda faria? Se não houvesse chance de elogio, o trabalho ainda importaria? Essa pergunta revela tudo. Vencer sem precisar de aplausos significa que seus padrões internos são mais altos do que as expectativas externas. Você não está tentando impressionar, está tentando se tornar alguém que respeita. Quando você depende de aplausos, torna-se escravo da opinião. Toma decisões baseadas na aparência, não na verdade. Escolhe caminhos que chamam atenção, não os que criam valor. E lentamente constrói uma vida que parece impressionante, mas se sente vazia. Agora imagine o contrário. Você trabalha até tarde em um projeto. Ninguém vai saber. Não tem elogio. Não tem bônus. Você ainda entrega excelência? Você ainda melhora aquele detalhe que ninguém notará? Você ainda mantém o padrão quando a mediocridade passaria despercebida? É aí que o caráter é forjado. Integridade não é o que você faz em público. É o que você faz quando ninguém está medindo. Qualquer um pode parecer virtuoso sob luzes, mas poucos vivem virtuosamente no escuro. E há algo poderoso nas vitórias privadas. Quando você supera uma tentação e ninguém sabe, quando mantém a disciplina sem testemunha, quando cumpre sua palavra, mesmo podendo quebrá-la, existe um orgulho silencioso, limpo e sem ego. Aplausos são instáveis. O herói de hoje é o vilão de amanhã. As mesmas pessoas que te celebram podem te criticar quando a tendência muda. Se você depende deles, será destruído por eles. Mas quando você é independente tanto do elogio quanto da crítica, torna-se inabalável. Há algo ainda mais estratégico nisso. Quem precisa de aplausos é previsível. Pode ser manipulado com elogios. Pode ser controlado pela aprovação. Mas quem não precisa de validação externa é impossível de conduzir, porque decide com base em valores, não em reação. Pense nas escolhas que você fez apenas para ser aceito: carreiras, relacionamentos, posturas. Quantas delas eram realmente suas? A multidão aplaude todo tipo de tolice. Elogios não validam virtude, barulho não prova valor. Então pergunte, quem você está tentando impressionar? Se são pessoas que você não respeita, porque o aplauso delas importa.
E se são pessoas que você respeita, você não acredita que elas admirariam ainda mais sua disciplina silenciosa. As vitórias mais importantes quase sempre são invisíveis. A batalha para levantar cedo, a decisão de manter o padrão, a resistência a uma tentação fácil. Essas vitórias não aparecem em redes sociais, mas constroem o fundamento de tudo. Vencer sem aplausos é jogar um jogo diferente. Você constrói pela substância, não pela performance, pela excelência, não pela exposição. A verdadeira força não se anuncia, a verdadeira sabedoria não precisa de promoção. A verdadeira vitória não precisa de testemunhas. Em um mundo que recompensa ruído, a atitude mais radical é construir em silêncio. Então, trabalhe pelo valor do que você está criando, não pelo reconhecimento que pode vir. Se vierem aplausos, ótimo. Se não vierem, ótimo também. Porque você não está construindo uma coleção de momentos impressionantes. Está construindo caráter. E caráter não precisa de plateia. E se esse vídeo falou com você, então se inscreva, deixe seu like, que saberei que ficou até o final. Obrigado por assistir.